Boa noite, bem-vindos aqui à apresentação do curso de edição da ABC. Esse já é o terceiro ano do curso, então a gente já tem bastante experiência, né, com as turmas. Eu vou falar um pouquinho, tá, do projeto da escola, de como a escola é organizada. Chegou... Rômulo. Olá, boa tarde, boa noite. Rômulo está falando da onde? Eu tô de São Paulo. De São Paulo. Muita gente lá da Terra da Mari. Não tem ninguém do Rio, né? Floripa, São Paulo, Maceió. Então, assim, eu não sei se vocês já têm experiência com edição ou se não tem, mas o curso ele se torna um curso avançado, mas ele começa do básico para a gente nivelar a turma. Tá? Então, a gente começa tanto o módulo teórico como prático, a gente começa bem do básico, vai falando do básico, e aí a gente vai exercitando, a gente vai passando exercícios até vocês ficarem prontos para editar um curta no final do curso. Eu preparei uma apresentação aqui, eu vou dividir a tela com vocês para ir guiando, me guiando, na verdade. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Tá. Está pequeno. Aumentar. Acho que está melhor agora. Então, gente, eu vou falar um pouquinho de mim primeiro, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Tainá Menezes, eu sou editora de cinema e televisão e sou pesquisadora também de cinema. Atualmente eu estou no doutorado, pesquisando montagem com material de arquivo. É curioso que a minha formação em cinema ela vem dessa escola que está na foto aqui para vocês, que é a ACE TV, que é a Escola de Cinema de Cuba, que é uma escola muito interessante, que a ABC, ela, de alguma maneira, ela se inspirou na metodologia da Escola de Cuba, que é o seguinte, a escola, ela é, tanto a ABC quanto a ACE TV, ela é separada por departamentos, né? Então, a gente tem várias turmas de quase todas as áreas do cinema. Então, a gente tem a turma de direção, que estuda primeiro direção, se preparam para dirigir. Aí tem a turma de fotografia, né? Os alunos de fotografia vão aprender a fotografar, os de som, os de produção, direção de arte, roteiro, edição. Então, as turmas ficam estudando a sua disciplina, independentes, e no final do curso essas turmas se juntam e cada aluno vai encabeçar, né, um posto na realização dos filmes. Então, aqui no final do curso, vocês vão entrar na aula na turma de edição. Então, vocês vão ficar estudando edição aqui com a gente. E no final do curso, a escola vai produzir 4 curtas-metragens, nos quais vocês vão, dependendo do número de alunos, vocês vão editar e alguns vão fazer assistência. Tá? Porque às vezes, muitas vezes, a gente tem muito mais alunos do que... são 4 filmes, né, do que 4, e eu não acho legal dividir a edição, né? Porque eu acho que a edição ela tem esse olhar, é muito importante ter uma pessoa editando, até para a gente trazer a unidade para o filme. Então, eu boto uma pessoa editando e boto os outros para fazerem assistência, o que eu acho muito bom, porque vocês pegam uma prática de assistência e, para quem está interessado em entrar no mercado, isso é uma boa prática para vocês já entrarem numa produtora como assistentes, já tendo feito assistência aqui na escola. Então, como que a gente designa esses postos? Ao longo do curso, eu vou observar vocês vão fazendo os exercícios e eu vou ver quem tem
um perfil já para editar e quem, né, está começando, está querendo entrar no mercado e está precisando exercitar mais a assistência, tá? Então, o curso ele é dividido em 2 módulos, tá? A gente tem um módulo teórico e um módulo prático, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mais detalhadamente sobre o que vocês vão ver em cada módulo, tá? Mas antes disso eu queria falar um pouco assim em geral sobre a montagem. Daqui a pouco eu quero escutar um pouquinho vocês, até para eu conhecer um pouco o percurso de vocês e a experiência de vocês, porque eu tenho um curso preparado, mas cada turma é única, singular, então né, eu vou adaptando um pouco o curso para as necessidades das turmas, né? Então, daqui a pouco eu vou querer escutar um pouquinho vocês também. Então, assim, eu separei aqui essa frase do Eisenstein, né? Que ele diz que a montagem é o único momento da produção em que se tem o completo controle da criação, né? E eu me identifico muito com essa frase, bom, por ter uma personalidade um tanto quanto controladora, confesso, mas não é por isso, é porque a montagem ela é uma profissão tanto quanto solitária, né? Então, quando a gente está fazendo o filme, quando a gente está no set, né, o resultado daquele trabalho, ele depende do coletivo, né? E quando a gente está na sala de montagem, o resultado ele está inteiramente nas nossas mãos, né? Juntamente com o diretor, né, que é com quem a gente trabalha, mas a gente não tem aquela equipe toda que a gente tem num set, que a gente tem o diretor, o fotógrafo, o som, o diretor de arte, o figurinista, né? Então, e tem uma questão também, assim, outro dia eu fui na festa de lançamento de uma série que eu montei, e eu já até falei isso aqui num dos primeiros cursos que eu tinha ido também na festa de lançamento de um filme, e agora da série eu tive essa mesma sensação. A gente chega na festa de lançamento ou na pré-estreia de um filme, a gente sente que a equipe do filme ela é uma família, né? Eles ficaram ali tanto tempo filmando juntos, as pessoas se conhecem, tem uma intimidade enorme, assim, vira uma família, e a gente fica meio deslocado, assim. Mas, apesar disso tudo, a montagem, para mim, ela é apaixonante, assim. É onde a gente vê realmente o filme nascendo, né? É onde a gente tem ali no roteiro, a gente tem muitas vezes já, né, principalmente quando a gente está trabalhando com ficção, a gente já tem a estrutura do filme, né? A gente já tem ali os personagens desenhados, mas na montagem é onde esses personagens eles ganham, né? Quando a gente está montando esses personagens, eles ganham uma materialidade, então eles têm voz, eles têm um olhar, eles têm uma expressão, eles têm um jeito, né, um body talk, um jeito de falar, um jeito de mexer. Que isso ganha, né, traz camadas que não estão no roteiro. Então, a gente saber usar isso tudo na montagem para o filme crescer, para esses personagens crescerem, para a gente conseguir trazer emoção, né, e conseguir fazer com que o espectador se conecte com aquelas personagens, né, essa é a arte, né, da montagem, digamos assim. Mas não é só isso, assim, se a gente for pensar, né, o que é montagem cinematográfica? Existem milhões de definições, né, mas eu gosto de separar essas, porque é o meu mantra, né? Quem já fez aula comigo, a Mari já fez aula comigo, sabe, eu sempre repito, né, a montagem, ela busca criar significado, emoção e sensação. A gente está buscando isso, né? Então, ela é uma etapa criativa e técnica, né, ao mesmo tempo, do processo de pós-produção.
E o que que a gente faz? A gente seleciona e ordena o material, mas não é só isso, né? Muita gente não entende, assim, quando pergunta, o que que você faz? Eu monto. O que que é montar? É colar, cortar e colar? Não, não é só isso. A gente corta e cola, mas a gente seleciona, a gente escolhe, então a gente tem que ter um olhar muito apurado, a gente tem que ver o material com muita atenção, porque são muitos detalhes, né? Porque a gente está construindo um mundo cinematográfico, um espaço cinematográfico que precisa ser crível, né? Então a gente precisa ter muita atenção a todos os detalhes da imagem. Então essa seleção, esse momento da seleção, ela é muito importante. Depois a gente vai ordenar, mas a gente sempre está buscando, né, narrar, né, que está ligado à emoção, a gente está sempre buscando discursar, a gente vai criar significados e a gente está buscando expressividade, a gente está buscando criar sensações. Então, ao longo do curso, a gente vai passar para vocês as técnicas para a gente conseguir chegar nesses resultados. Tudo é técnica. Tá? Claro que tem muito da sensibilidade do montador, né? É muito curioso quando a gente passa o mesmo material para vários alunos, né? E os alunos montam esse mesmo material, a gente tem vários filmes diferentes, com olhares, pontos de vista diferentes, e às vezes a gente... Foi curioso, na turma passada a gente passou o mesmo material que era um homem e uma mulher discutindo, né? E aí num filme a gente estava com... O protagonista era o homem, no outro a protagonista era a mulher, né? Então a montagem ela tem esse poder, né, de atribuir o ponto de vista, né, para determinado personagem. Então eu trouxe essa frase do Aristóteles, que é uma frase também que é um outro lema, assim, né, que eu ponho na parede da minha ilha, que ele diz, né, lá na Poética do Aristóteles, que é o pai, né, a mãe da estrutura dramática clássica, né, narrativa, ele fala, é preferível o impossível plausível ao possível implausível. Ou seja, estava falando um pouquinho antes, a gente está criando mundos cinematográficos. A gente pode estar num regime estético, narrativo, realista, né? Mas a gente pode estar também num universo fantástico. Mas independente do universo que a gente estiver tratando, a gente está criando. Aquele universo, ele não existe, por mais realista que ele seja. Mas ele precisa sempre ser crível, ser verossímil, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui o ET, né? A gente, quando está assistindo o ET, ninguém... ou o Super-Homem, ninguém questiona se o Super-Homem voa ou não voa, ninguém questiona se aquele menino pode estar sendo amigo daquele ET, se eles podem estar voando nessa bicicleta. A história é contada e montada de tal maneira que a gente está tão envolvido no drama daqueles personagens, né, com a busca daqueles personagens, que a gente não questiona, né, esse universo, né? Quando a gente questiona, quando a gente não acredita, é porque tem alguma falha, tem alguma coisa aí da montagem que não está funcionando, né? Então a gente vai precisar construir tanto esse universo, ele precisa, né? Ele precisa ser verossímil. Então, para isso a gente vai, né, estudar a linguagem cinematográfica, como que a gente trabalha com esse espaço cinematográfico, né? Como que a gente cria esse espaço que, por exemplo, a gente pode filmar uma cena numa casa onde os cômodos não pertencem à mesma locação, né? Então a gente filmou o quarto numa locação lá na Barra, a fachada numa locação, tô falando do Rio de Janeiro, né? Em Santa Teresa, o quintal lá no Jardim Botânico, mas quando a gente monta, a gente precisa criar essa geografia espacial para que a gente acredite nesse mundo cinematográfico, nessa casa cinematográfica, esse espaço que a gente está criando ali. Então a gente precisa criar essa geografia mesmo.
Isso tudo a gente vai estudar dentro da linguagem, mesma coisa. E aí tem a questão dos raccord, a questão das direções, dos movimentos, isso tudo vai fazer com que a gente crie esse universo incrível, né? E é tão importante quanto criar esse universo, né, verossímil, é criar personagens verossímeis. Eu acho que até o mais importante, a gente, né, na montagem, a gente está lidando ali com pessoas, né? Aqueles personagens são pessoas com dramas, com desejos, né, com objetivos, com busca, com frustrações, com realizações. E a gente precisa acreditar neles, a gente precisa acreditar nas relações entre esses personagens, tá? Então, a gente tem uma aula que é edição, eu chamo de edição de atores, né? Como que a gente ajuda aos atores, né? Porque uma edição ruim, ela pode acabar com uma atuação, por mais excelente que seja. E uma edição boa, ela pode ajudar muito o ator. A gente precisa tomar muito cuidado para que aquelas atuações... E não é só escolher a melhor tomada, né? A tomada onde a atuação esteja melhor. Às vezes, ali, na articulação entre os planos, né? Quando a gente passa de um personagem para o outro, como a gente vai criando a relação deles, é aí onde a gente vai acreditar realmente nos sentimentos deles. A gente precisa se conectar, a gente precisa se engajar se identificar com esses personagens. E aí, eu trouxe aqui um vídeo da entrega do Oscar, aonde que eu acho muito lindo, muito emocionante. Está em inglês, tá? Eu não sei se todo mundo entende, mas eu vou traduzir assim quando chegar ali na parte que ela agradece ao montador pela atuação invisível, né? Porque uma boa montagem, isso dentro do regime clássico narrativo, tá? Uma boa montagem, ela é invisível. A gente, para acreditar naquele mundo, mas a gente vai falar dos outros regimes onde a montagem ela deve ser aparente, tá? Eu estou falando aqui dentro de um regime clássico, do cinema clássico, onde a gente precisa ali se emocionar e acreditar nesse mundo e não ter uma visão crítica sobre o assunto, tá? Quando a gente está nesse outro regime discursivo, que está buscando o engajamento crítico do espectador, aí a montagem é de outra natureza e é uma montagem aparente. No regime clássico narrativo, é uma montagem que ela tem que ser invisível, justamente para a gente se envolver com a narrativa, se envolver com a história e não ficar e que a montagem não fique lembrando a gente o tempo todo que aquilo não é um mundo real, que aquela história não é real, que aquilo é uma construção, que aquilo é um filme, que é uma obra que está sendo realizada, né? O corte, quando ele é aparente, ele lembra o espectador disso. Então, para criar esse mundo realista, a montagem ela precisa ser invisível. E a atuação ela precisa ser invisível também. A gente não pode enxergar que aquele ator está atuando. A gente tem que enxergar aquela personagem sofrendo, feliz, enfim, frustrada, realizada no que, né? Ali no que ela estiver vivendo. Então eu vou passar aqui para vocês. Blue Jasmine, Jennifer Lawrence, American Hustle, Lupita Nyong'o, 12 Years a Slave, Julia Roberts, August Osage County, June Squibb, Nebraska. Performer in the editing room. Ela fala, né? John Walker, obrigada pela performance invisível, né? Atingida na sala de edição. Então é isso que eu estava falando, né? Então o editor ele tem uma grande responsabilidade aí para garantir essa boa atuação, tá? E a gente vai ver algumas técnicas na hora de cuidar da atuação dos atores, tá bem? Então vamos lá, vou falar sobre o curso. Então, como eu estava falando lá no início, o curso ele é separado em 2 módulos, né? O primeiro módulo teórico, onde vocês vão
vão ver, né, teoria da montagem, teoria, história, linguagem da montagem, assistência de edição, e vão aprender a usar o programa de edição, o DaVinci, tá? E aí eu me inspirei, quando eu organizei esse curso, eu me inspirei também lá na Escola de Cuba, onde não tem um professor só que dá tudo, dá toda a matéria, né, digamos. Eu trouxe vários profissionais, vários editores e assistentes para dar aula para vocês, e aí vocês vão, porque vão ter, né, contato com experiências e visões diferentes, né? Porque, imagina, a montagem, apesar da gente, né, ter técnicas, mas não é uma ciência exata nem fechada. Então, é muito legal passar por diferentes profissionais para ver, né, como cada um trabalha. Então, assim, a teoria e história vocês vão ver comigo, linguagem vocês vão ver com o JC, que não pôde estar aqui hoje, que ele está doente. A assistência de edição vocês vão ter com a Liana. O JC, eu sou montador, o JC é montador também, com bastante experiência. A Liana é uma assistente com muita experiência, muitos anos no mercado. E a Mari vai ensinar o DaVinci para vocês. A Mari, ela foi minha aluna no primeiro curso aqui da ABC, e a Mari foi uma aluna excepcional, e hoje ela trabalha na escola e ela faz assistência, já está fazendo assistência para a série grande, porque ela pegou tudo muito rápido, muito fácil, é muito dedicada, e ela domina hoje o DaVinci assim com maestria, sabe? Então, ela dá a aula de DaVinci para vocês, além de ser uma excelente professora, né? Ela tem uma didática muito, muito legal, assim. E aí, esse é o curso teórico. Então, durante o curso teórico, vocês vão aprender, né, ver essas questões com a gente, teoria, linguagem, assistência e o programa DaVinci. O curso teórico, ele é um curso de 12 horas e o prático é de 12 horas também. Então, ele é um curso compacto. A gente vai dar muita coisa em pouco tempo, então é preciso que vocês estejam presentes. A gente vai passar exercícios entre uma aula e a outra para vocês praticarem. Eu vou passar texto para vocês lerem, textos curtos, tá? Mas é importante vocês lerem porque a gente combina, né? Um bom montador, ele precisa ter essa bagagem teórica, ter essa bagagem de história do cinema, para a gente poder trazer essas referências para os filmes que a gente está editando e para a gente, muitas vezes, achar soluções, né, eventualmente, para cenas que não estejam funcionando, ou crescer mesmo, né, o filme na edição, trazendo uma edição mais ousada, uma edição criativa, uma edição que traga outras camadas de leitura para o filme, para a gente sair de um certo lugar comum. Então, essa teoria, essa bagagem, é muito importante ver muito filme. Quanto mais filme vocês verem, melhor, tá? Então, vocês vão aprendendo, né, a usar o DaVinci. O JC vai dar aula de linguagem, então ele vai dar aula das regras, digamos, né, da montagem. Tem várias regrinhas que vocês precisam conhecer, a regrinha de 180 graus, como pular o eixo, quando não pular o eixo, os raccord, os tamanhos de plano, né, quando que a gente pode passar de um plano para o outro, de um plano aberto para um plano fechado, de maneira que isso não cause um estranhamento e que esse corte não seja perceptível, né? Então, com aquela intenção da montagem transparente, para atingir, né, para conseguir uma montagem transparente, a gente precisa obedecer certas regras para não ter aqueles saltos
né, visíveis, tá? Então, ao longo do curso teórico, vocês vão aprender, vão dominar o DaVinci, vão exercitar, vão fazer os exercícios que a gente vai passar, para quando entrar no módulo prático, que é quando vocês vão editar realmente os curtas que estão sendo produzidos pelas outras turmas, de fotografia, de direção, de som, vocês já tenham a prática suficiente, já conheçam o programa para vocês poderem editar sozinhos com a nossa mentoria, tá? A gente vai estar aqui acompanhando, discutindo, vocês vão tirar dúvidas de programas, vão apresentar o primeiro corte, a gente vai discutir juntos, a gente vai dar esse acompanhamento, mas vocês vão editar sozinhos. E aí, no final, vocês têm esses curtas para colocar no portfólio. Claro que vocês não podem exibir, né? Porque os direitos dos curtas são da escola, mas vocês podem colocar no portfólio de vocês e apresentar o trabalho, né? Esse trabalho feito aqui na escola. Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho do que vocês vão ver comigo no curso de teoria, tá? O de linguagem, o JC, infelizmente não tá, mas eu falei um pouquinho aqui o que vocês vão ver. Vocês vão ver técnicas para trabalhar a atuação e essas regras para a gente conseguir uma montagem invisível, tá? E aí depois eu vou passar a palavra um pouquinho para a Liana falar do curso das aulas de assistência e para a Mari falar das aulas de DaVinci, tá? Então, em história e teoria, né, a gente vai ver, né, o objetivo, né, das aulas é fazer com que vocês conheçam um pouco, né, o curso é compacto, e a história do cinema e os teóricos, eles são muitos, assim. Então eu fiz uma seleção que eu acho muito interessante, que ela abraça um pouco a história do cinema e sai um pouco do lugar comum, tá? Então a gente vai conhecer a história da montagem, alguns teóricos e alguns conceitos chaves, tá? E aí, com a intenção de despertar o interesse de vocês pelo uso criativo da montagem e as potencialidades. Então, é sempre importante, quando a gente está montando, saber que a gente pode ir um pouquinho além, né? Aí, a gente vai ver aqui, dentro do regime estético que a gente estiver trabalhando, né? Se a gente está no estético, num regime narrativo, a gente pode emocionar mais, a gente, né? Se a gente está num discursivo, a gente pode criar significados mais complexos, né? Se a gente está num regime experimental, né? A gente pode criar mais sensações. Então, assim, ou se a gente está num filme minimalista, né? Então, trabalhar com silêncio, mas sempre saber, né, que a montagem ela passa por vários momentos, né? A gente tem um momento onde a gente levanta as cenas, a gente faz um juntão, né? Aí a gente trabalha um pouco, aí a gente tem um primeiro corte. O primeiro corte, depois que a gente já está trabalhando um tempão que a gente tem o primeiro corte, é daí que a gente vai começar a trabalhar mesmo. É aí que a gente vai sentar com o diretor, é aí que a gente vai moldando, né, essa argila até a gente conseguir o filme, né? Então, vamos lá. Então, assim, dentro da história, a gente vai ver esses três grandes regimes, ou três grandes escolas, que é o regime estético-narrativo, que está atrelado ao cinema clássico, hollywoodiano, que vem lá da poética do Aristóteles, né? Aquela estrutura em 3 atos, com um final fechado, onde a gente... Eu vou falar um pouquinho de estrutura narrativa, bem pouquinho, mas porque o montador ele precisa conhecer um pouco, tá? Que tanto do longa quanto do curta, que a estrutura do longa é diferente, né? O do longa tem 3 atos e o do curta tem 2 só. Eu vou falar um pouquinho isso para vocês. Aí tem o regime discursivo, que está muito atrelado à escola soviética, né? Que é onde a gente não está buscando a gente não está buscando narrar
uma história, mas sim discursar, né, sobre o mundo. Então, o estilo de montagem ele é diferente. Aqui a gente vai ter uma montagem mais aparente, porque a gente está convocando, né, o espectador a participar dessa construção do mundo, né, que a gente está discursando sobre ele. A gente se reconhece como sujeito da história, né? Então, assim como a gente está construindo esse filme, a gente está construindo esse mundo. Então, a montagem, ela é um elemento fundamental para convocar o espectador para participar dessa construção também, né? E o terceiro regime é um regime estético, que está próximo ao experimental, né? Ele está buscando mais sensação do que emoção ou significado, né? E ele está atrelado às vanguardas dos anos 20. Mas a gente vai começar estudando esse autor, o Vincent Amiel, que ele tem esse livrinho que chama Estética da Montagem, onde ele cria essas três categorias de montagem: a montagem narrativa, a discursiva e a montagem por correspondência. E eu gosto muito de trabalhar com ele porque a gente pode dizer, né, que a montagem narrativa está atrelada lá ao cinema clássico, né, a discursiva está atrelada, né, aos soviéticos, e a correspondência ao cinema experimental. Mas ele foge dessa linha cronológica e ele vai buscar exemplos de filmes de períodos muito diferentes para falar da discursividade, da narratividade, né? E eu acho muito interessante. E claro, né, a gente vai ver isso nas aulas, claro que ele separa aqui para a gente entender quando a gente quer narrar, quais são as ferramentas de montagem que a gente precisa usar para a gente narrar, para a gente emocionar. Quando a gente quer produzir significados, quais são essas ferramentas de montagem que a gente, né, vai recorrer? Quando a gente quer causar sensações, então como que é essa montagem? Como que a montagem ajuda a provocar sensações? Mas no mesmo filme a gente lança a mão hora de montagem narrativa, hora de montagem discursiva, hora de montagem de correspondência, e eu vou trazer exemplos de filmes para vocês onde a gente vê isso. A gente tem um filme totalmente narrativo, de repente tem uma sequência de respiro, uma sequência que a gente precisa dar uma pausa ali no filme para a gente digerir um pouco o que aconteceu, ou é um ponto de virada muito forte do filme, e aí vem um momento, uma sequência super experimental, contemplativa, que é um momento de suspensão do filme, que a montagem ela oferece isso para o espectador, para a gente poder digerir o que a gente viu até agora e entrar num novo momento de filme, num momento de transformação dos personagens, onde os objetivos desses personagens estão transformados, né? Então, normalmente a gente vê uma montagem mais experimental, assim, nesses momentos. E a gente vai ver as ferramentas de montagem para isso. A gente vai separar por questões didáticas, mas depois a gente junta tudo na hora que a gente estiver montando. Claro que tem filmes, né, que vai pedir uma predominância de uma montagem narrativa, outra uma predominância de uma montagem discursiva, outra uma predominância de uma montagem por correspondência, mas não existe uma pureza, né? Mesmo a gente vai ver os filmes do Eisenstein, né, que são filmes altamente discursivos, a gente vai ver que tem momentos altamente narrativos, né, que inclusive ele bebeu lá do Griffith. Isso tudo eu vou falar para vocês com calma, se vocês não estão familiarizados com esses cineastas, a gente vai ver com calma. Mas, né, o Griffith, que ele é o pai do cinema clássico narrativo hollywoodiano, né,
que a gente fala assim, mas como assim a escola soviética quis romper com tudo isso, né? Romper com a forma fazia parte dessa mudança do mundo, romper com a estética, produzir filmes em outro regime estético, mas a gente vai ver, e ele mesmo, a escola russa, né, fala que eles estudaram muito o cinema do Griffith, mas, segundo eles, deram um passo além, né? Mas eles juntam discurso e emoção, né? Intelecto e afetividade. Então, a gente vai ver que o Eisenstein, ele tem uma estrutura narrativa, ele conta uma história, e a gente, apesar dele estar apresentando personagens coletivos, né? Ele destaca alguns personagens em vários momentos com os quais a gente se identifica, se emociona, e é isso que provoca na gente o tal do engajamento que ele estava procurando provocar no espectador. A gente se engaja com aquela história porque a gente não fica só no discurso, só na razão, porque em algum momento a gente se emociona, porque em algum momento a gente se identifica com aqueles personagens. Quando ele bota um primeiro plano da mãe com o bebê no braço pedindo por favor não atirem, e a gente vê os olhos dela vendo o bebê, o filho dela sendo pisoteado, aqui a gente vai se identificando com esse personagem. Então ele usa, né, o primeiro plano no momento certo. Então, quando que o montador vai escolher entrar com o primeiríssimo plano? Em que momento? A gente tem a cena filmada no plano aberto, no médio e no fechado. Em que momento certo e exato a gente vai escolher o primeiro plano? O primeiro plano, ele nunca é gratuito. E também a gente não pode ficar só no fechado, a gente precisa entender a geografia do lugar. Então, em que momento a gente vai botar o aberto para a gente estabelecer a geografia espacial? Enfim, né? Tudo isso a gente vai ver com calma. E os textos eu vou passar para vocês, tá? Aí, o outro texto que a gente vai ler é A Montagem Proibida, tá? Que é do crítico francês André Bazin, que é o fundador da revista Cahiers de Cinéma, tá? Esse texto está dentro desse livrinho, O que é o Cinema, que é uma coletânea de críticas do André Bazin. E por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto, né, ele é um texto muito conhecido, onde o André Bazin, ele proíbe a montagem, né? E aí a gente vai pensar aqui, junto com o André Bazin, em que momento a gente não deve cortar, em que momento a gente deve preservar a fotografia, a gente deve preservar o plano na sua integridade. Né? Porque quando a gente está montando, parece que tem uma ansiedade, ainda mais agora nesses programas não linear, né? Uma facilidade de cortar, de dar uma fanzê, de voltar. Calma, peraí, vamos ver o plano. Em muitos momentos, para a gente acreditar naquela realidade, naquela geografia espacial, a gente precisa ver a panorâmica, eu preciso ver que um personagem está de fato na frente do outro. Né? Então, quando eu vou de um para o outro, quando eu vou no traveling, né? O Godard falava, o traveling é uma questão de moral. Quando eu estou no traveling, eu entendo que aqueles personagens de fato estão ali se relacionando. Quando eu estou num sistema muito fragmentado, que muito característico da escola soviética, onde as relações elas são todas construídas no plano e contraplano, muitas vezes eu posso não acreditar naquela realidade ali, né? Naquela diegese ali, naquele mundo cinematográfico. Eu posso dizer que aquele mundo cinematográfico ele foi todo construído na montagem. Aquelas relações entre aqueles personagens foi todos construído na montagem. A gente vai ver aqui o efeito Kuleshov, por exemplo, né? Onde esse cineasta russo fez esse experimento, onde ele colocou o mesmo plano do ator olhando, né, para a câmera, praticamente sem expressão, e aí ele intercalou esse mesmo plano com 3 planos diferentes. Ora uma mulher sedutora, ora um prato de sopa, ora um caixão. E aí essa mesma
Esse mesmo rosto expressou o quê? Fome, desejo e luto, né? Mas essa expressão, ela não foi criada ali. Esse caixão e esse personagem, eles não estão realmente ali no mesmo lugar, eles não estão vivendo aquilo. Essa ideia de luta, ela foi construída, ela está no intervalo entre os planos, está justamente no corte. Ela não existe ali na relação entre os dois personagens, né? Entre os dois atores, digamos. Então, o Bazin, ele chama muito a atenção da gente, dos montadores, para essa questão. Aqui não se corta, aqui a gente precisa respeitar as ambiguidades do mundo, porque o mundo real, a realidade, ela é feita de quê? De ambiguidades. Então, se a gente direciona muito o olhar do espectador, cortando, falando, agora você vai ver isso, agora você vai ver aquilo, a gente perde esses traços de realidade, né? Quando a gente preserva a fotografia, a profundidade de campo, o traveling, os movimentos, que a gente não está direcionando o olhar. Um espectador vai ver uma coisa, o outro vai ver outra. Quando a gente está num movimento de câmera complexo, né, a hora um vai ficar com o personagem que está ali em primeiro plano, o outro vai perceber no outro que está ali mais no fundo, né? Então ele chama atenção para isso, né? Ele está buscando a realidade, ele está buscando atingir a realidade. A realidade para ele é isso, é preservar as ambiguidades. E aí a gente vai, por último, estudar um outro texto, que é desse outro crítico francês também, chamado Serge Daney, que também foi editor do Cahiers de Cinéma, acho que 20 anos depois do Bazin, e ele escreveu um texto chamado Montagem Obrigatória, que parece uma crítica ao texto do Bazin, né, que é montagem proibida, e ele traz esse texto de montagem obrigatória, que eu vou passar para vocês também, são textos curtos, em que parece que é uma provocação, mas não, são dois lados da mesma moeda, os dois estão buscando a realidade, atingir a realidade do mundo através do cinema, mas aqui ele fala do momento em que a montagem ela é clamada, né? A gente precisa cortar, a gente precisa montar, a gente precisa mostrar o contracampo. Aí a gente vai analisar detalhadamente o texto, mas ele faz uma análise da Guerra do Golfo, né? Que para quem, acho que vocês não viveram, não estavam lá, foi a primeira guerra que foi televisionada assim, ao vivo. Eu lembro muito, assim, quando estourou a guerra, né? Foi a minha família toda para casa da minha madrinha. Vai começar a guerra, todo mundo viu a guerra. Só que o surpreendente dessa guerra foi que a gente viu só o céu de Bagdá, aquele céu iluminado, aquelas luzes, né? A gente viu só o ponto de vista dos vencedores, né? Os Estados Unidos e os aliados atacando, e aí ele fala, nesses momentos a montagem ela é obrigatória, a gente precisa ver o contraplano, né? A gente precisa montar para a gente trazer justamente essa ambiguidade do mundo, os efeitos da guerra, a ambiguidade da guerra, a realidade da guerra. A gente precisa ver o outro lado também, tá? E aí ele vai... Então, assim, com Bazin, a gente vai estudar um pouco, vai tender a estudar o cinema clássico narrativo, onde a gente está ali querendo se identificar com aqueles personagens, com aquela história. Com o Serge Daney, a gente vai tender a estudar o cinema discursivo, né? E com o Vincent Amiel, apesar dele trazer as 3 categorias, eu vou dar o último capítulo para vocês lerem, que é a montagem por correspondência, onde a gente vai estudar o cinema experimental, tá? E técnicas para criar sensações. Bom, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha aqui para mostrar para vocês, por enquanto. Eu vou passar um pouquinho a palavra para a Liana e para a Mari, e aí depois eu vou abrir
para vocês, para perguntas, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, se vocês tiverem alguma questão específica que vocês quiserem estudar, vocês podem trazer para cá, que eu vou avaliar e vou dar um jeito de colocar aqui no nosso plano de estudos. Vamos lá, Mari? Opa! Tudo bem? Boa noite? Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, galera, como a Tainá falou, né, eu trabalho aqui na escola, já fui aluna, né, do curso aí num passado não tão distante assim, ou distante, enfim, depende do referencial. Mas eu ajudo aqui vocês com o DaVinci, tá? O DaVinci é o software padrão que a escola usa, tá? Porque a gente vai fazer a edição de imagem, né, desse filme, e depois de fazer a edição de imagem, o filme vai ser passado para os outros alunos que são da turma de edição de som, tá? Então, a gente usa o DaVinci porque assim a gente tem uma unidade, né, no projeto e fica mais fácil de fazer esse trânsito, né, de arquivos de uma máquina para outra, tá? E também todo esse trânsito é tudo feito de maneira online e tal, né? Que felizmente os cursos de edição de imagem e som permite isso, né? Isso é bem legal, né? E aí no DaVinci eu vou ensinar vocês, vou dar uma visão geral, né, do que é o programa, né, falar um pouquinho mais de detalhe, né, por que ele é bacana aqui para o fluxo da escola, por que a gente usa, né, tem usado ele. E também ele é um software grátis, né? Isso aqui é bacana também, todo mundo pode baixar, tal, bem legal. E aí depois vou falar para vocês a respeito das ferramentas de corte, tal, né? Como que faz isso usando o DaVinci. Também vou falar para vocês a respeito de montagem de créditos, tem ferramentas para isso. E também, deixa eu ver os créditos, as ferramentas básicas. De repente, alguma outra dúvida que vocês tiverem, ou se de repente o filme que vocês estiverem montando precise de, Mari, como que faz esse efeito aqui, o diretor está pedindo, tal, a gente se ajuda, né? E também, antes, né, de fato montar, né, também ajudo vocês com a assistência do DaVinci, tá? Vocês vão ter aula com a Liana. Liana é uma grande assistente com muita experiência. E aí, todas as coisas que a Liana falar serão aplicadas, né, são coisas que ela vivenciou com a experiência dela, com o trabalho dela. E aqui na escola a gente tem o nosso fluxo de trabalho, né, que é reduzido, né, menorzinho. Então, eu vou ajudar vocês a transpor todo essa bagagem que a Liana, né, vai passar com as aulas dela de assistência para o nosso fluxo da escola, tá? Então, eu também dou um suporte para vocês nisso aí, tá? De como que a gente organiza o projeto, como que a gente passa, né? A gente segue, né, padrões, né, para ninguém ficar perdido aí no meio do caminho, né? E aí também, aí ajudo com o que for necessário, o que for preciso, tá bom? Mas é isso aí a parte do DaVinci. A Mari é a tecla zap da Liana. Basicamente. Vocês estão acabando comigo, eu queria dizer isso para vocês, tá? Primeiro, vocês ficam decorando o texto, falando a mesma coisa, que é muito experiente, não sei o que lá, não sei o que lá. E já levanta assim, ó, a régua lá em cima, né? Depois fala que eu preciso de tradutor. Não gostei. Imagina, Liana, que isso? Manda ver, mulher. Então, gente, eu estou obviamente trabalhando, porque a vida de assistente é assim, a gente trabalha 24 horas por dia, né? Não tem descanso. Eu estou na produtora aqui, malocada trabalhando, por isso que eu estava aqui ouvindo tudo, mas vocês estavam... Alguém observou que eu estava com a cara assim, ó. Eu estava aqui, ó, no computador trabalhando. A minha aula, com certeza, vai ser a aula mais legal de todas, sem dúvida nenhuma. Mas também vai ser a aula que vai deixar vocês mais bugados, né? Também, sem dúvida nenhuma. Porque é muita informação, é muita coisa. Porque o que acontece? Existe, na pós-produção, né, em todo o processo de pós-produção, a gente tem várias etapas. A etapa mais, vamos dizer assim, glamurosa é a etapa do editor, em que ele vai editar, ele é o criativo, ele vai criar a narrativa, o filme, que todo mundo vai ver, não sei o que lá.
E as pessoas esquecem que antes e depois que esquecem não, as pessoas, a grande maioria não sabe, né? Que antes e depois do editor existem outros processos e outros profissionais envolvidos, né? Com um trabalho extremamente técnico e burocrático e detalhista e que exige muita paciência, a verdade é essa. Então, muita gente sai da faculdade, sai do curso, enfim, achando que vai virar editor, né? Eu vou ser editor, não sei o que lá, você vai virar editor logo de cá. Seu primeiro trabalho vai ser editar alguma coisa. Não vai ser editar alguma coisa. Você vai ter, o meu objetivo de carreira, eu não vou falar sobre planos de carreira, mas enfim, que existem vários caminhos que você pode seguir na pós-produção, mas o meu é sim virar editora. E eu estou há 10 anos ainda e eu não consegui ser editora. Então, são 10 anos como assistente, sabe? Então, assim, é um longo caminho até você chegar na edição. Né? Não saiu, vamos lá, virar editor, vou conseguir um primeiro job, vou ser editor. Não é assim que funciona. Existem exceções? Existem exceções. Porém, 99,9% das pessoas passa por essa parte, né? Por essa parte técnica, burocrática e para alguns divertido, para outros chatos, enfim, momentos e momentos. Mas é isso, a minha parte é essa, falar sobre a parte técnica e burocrática do processo de pós-produção como um todo, basicamente. Não vou ficar entregando muito aqui não, porque eu quero bugar vocês mesmo. Então, assim, né, Li, desde receber o material, sincronizar, organizar, e a gente vai dar os métodos para documentário, para diferentes edição, enfim, desenvolver com ela. Sim, eu vou falar sobre isso, é a parte técnica do processo, né, que assim, entre o editor e a filmagem e o editor, tem toda essa parte de trabalhar o material, de organizar, de preparar para a finalização, porque depois do editor tem a outra parte, que é a correção de cor, mixagem, masterização e um monte de outros processos técnicos. E é sobre isso que eu vou falar. Isso é de diferenças, exatamente sobre isso, porque cada produto, a gente tem vários produtos, a gente tem ficção, a gente tem documentário, a gente tem publicidade, a gente tem e outros subprodutos menores, assim, que, enfim. Hoje em dia, então, a gente tem conteúdo para a internet, a gente tem conteúdo, vários tipos de conteúdo, mas, obviamente, aqui no curso a gente vai focar para esses maiores, que é filmes, série, né? Enfim, ficção, documentário. Mas existem inúmeros produtos que a gente trabalha, e aí que a gente trabalha não, mas que existem, né? No mundo da pós-produção, do audiovisual, vamos dizer assim, né? E cada produto desse tem suas peculiaridades, suas diferenças, tanto na forma de organização pré-edição, quanto na organização, na preparação pós-edição. Né? Porque tudo depende também muito de veículo, para onde enfim. Eu vou falar bem especificamente isso mais nas aulas, mas é isso. Maravilha, Eliana, obrigada. Então, gente, agora eu queria ouvir um pouquinho vocês. Vocês têm perguntas, se vocês puderem se apresentar também. Queria conhecer um pouquinho, se vocês puderem falar sobre a experiência que vocês têm com cinema, com edição, com software. Pode ser? Então, vamos lá. Pablo, quer começar? Posso começar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu me formei em cinema, aí no Rio, pelo Estácio. Meu TCC foi sobre montagem também, né? Analisei 2 filmes do Glauber. E atualmente eu trabalho como editor aqui numa produtora em São Paulo, na NWB, só que para conteúdo de internet, né? Tipo, futebol Desimpedidos, Camisa 21 e tal. E minha maior dúvida, assim, eu fico mais pensando assim, como que a gente sai da faculdade, a gente vai catar esse trabalho de edição, de montagem, e a gente acaba caindo na seara da internet, que é muito grande, né? Muito mais fácil você entrar para editar para a internet. Como que faz essa transição
para editar cinema, editar TV, que é o que a gente quer fazer, né, de fato, não necessariamente ficar editando para a internet, assim. É isso que me atrai um pouco pensar em fazer o curso, assim, se eu consigo esse networking, essa forma de trabalhar, porque na faculdade é isso, né, muito geralzão. Você aprende tudo um pouco e aí você acaba vendo o que você gosta, você vai se especializando de forma autônoma, mas aí eu penso no curso como essa forma de, sabe, tipo, definir mais e como que a gente consegue fazer filme, não ficar editando conteúdo para internet. Então, Pablo, eu vou falar um pouquinho, mas eu vou passar justamente a palavra para a Mari, porque a Mari foi aluna do curso, para ela contar um pouco da experiência dela para vocês. Não tem uma fórmula, né? Mas, assim, existem vários caminhos. Um é ficar de olho, ir nas produtoras, levar currículo, né? Bater na porta. Mas aqui na ABC a gente cria uma comunidade, né? Então, assim, quem está interessado, quem é bom, quem demonstra competência, vai ser aqui indicado. Então, a gente tem um grupo, eu vira e mexe, eu mesma coloco lá, né? Vaga para assistência de documentário, vaga de assistência para série. Alguém se interessa? E eu mesma chamo alguns alunos para trabalharem comigo. Aí nem falei para a Mari e para a Liana. Agora quem está trabalhando comigo é a Isabela. A Cris trabalhou comigo numa outra série, agora a Isabela está nessa série agora comigo. Então, assim, a gente está sempre precisando de assistente. Então, a gente cria uma rede, e que é muito legal essa rede, e que eu estava até conversando com a Alice de Andrade outro dia, que é a professora de documentário aqui da ABC, que também estudou na escola de Cuba, a mesma escola que eu estudei. Ela falou, cara, a ABC está incrível, está ficando que nem a escola de Cuba, porque a gente está criando essa rede, né? E está virando uma grande família. E aí a gente está trabalhando com a gente, né? Então, assim, existe essa possibilidade aqui, mas a gente também, né, eu posso te dizer, assim, produtoras, né, lá no grupo eu sempre vou botar, gente, a Conspira está procurando assistente para uma série, a fábrica, não sei o quê. Como é que a fábrica tem os assistentes cativos deles, não contratam ninguém de fora, né, Eliana? A Eliana Onde eu domina a estou fábrica. nesse momento aqui, nesse momento eu estou na fábrica, inclusive. Mas, enfim, a gente fica sabendo, a gente tem tem as associações de editores, isso é muito legal. Tem a própria associação ABC, eu não sei se a ABC ela tem para estudante e assistente, mas a EDT, que é a Associação dos Editores do Rio, e a MC, dos Montadores de São Paulo, eles têm para estudantes, têm para assistentes. Então, vocês podem entrar na associação. E lá na associação, tá sempre, todo dia tem. Tá procurando assistente, não sei o quê, com esse perfil, com aquele. Então, você, já levanta a mãozinha, já manda o seu currículo e vai cavando ali seu lugar, né? Mas, Mari, conta aí a sua experiência. Como foi desde que você começou a estudar edição? Porque a Mari, ela deu uma virada na vida dela. A Mari era economia. Porque você trabalhava no banco, né, Mari? Como é que foi isso? Sim, eu era bancária. E aí eu me estruturei, né, para poder sair do banco e fazer essa mudança. E aí eu comecei a estudar muito, 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 muito. Tudo quanto é curso eu me enfiava, e aí a pandemia eu consegui aproveitar de uma forma boa, porque veio muita coisa online, né? Inclusive a ABC. Né? Então, se não fosse o online, né, eu de São Paulo jamais ia conhecer a ABC, saber da ABC assim tão facilmente, né? Então foi assim, eu fui estudando pra caramba, e aí que eu fiz o curso aqui com a Tainá e tal, e aí também fui, né, fazendo aqui as coisas, tal, ajudando a galera, né, tal. E aí teve uma vez que a Tainá me indicou para um serviço, né, para uma assistência, né, de uma série. E aí me chamaram, aí eu conversei com o montador, né, com o Dico, e ele curtiu, falou, Mari, então vem. Beleza, vamos. E aí foi assim que eu comecei a pegar coisas, assim, diferentes do nicho internet, né? Eu ainda pego coisa internet, tá?
Mas, né, aí assim, as coisas vão mudando e vão aparecendo coisas diferentes para você, né? E aí eu entrei nessa série, né? É uma série documental, tal, e era com 2 montadores, né? Um é da EMC e outro é da EDT, inclusive. Né? E aí depois esses mesmos montadores me encaminharam para outros serviços também com eles, e um também recentemente também fora deles, né, que me encaminharam para fazer campanha, né, campanha política, só que, né, enfim, não vou poder pegar. E então assim, foi assim, entendeu? Foi conversando e estudando e assim, fazendo vários cursos, né? Além de fazer curso de montagem de edição, eu sempre estou fazendo alguma coisa nesse sentido, mas eu também busco estudar outras coisas que não têm nada a ver para complementar a minha formação, porque muitas vezes também em outros cursos você conhece outros profissionais que, sei lá, de repente é um produtor e ele está precisando de indicação de pessoa que é assistente de montagem, que é de editor, entendeu? Acontece, né? Então, assim, é uma dica meio de CDF, tá? Porque, assim, né? É o que rolou comigo, é o que dá certo para mim, é o jeito que eu gosto de conduzir, assim, os meus estudos e também o desenvolvimento dos meus trabalhos. Né? Mas é assim que tá rolando, entendeu? Então tem hora que vem coisa bem legal, tem hora que vem coisa mais ou menos, mas é assim, a gente leva, paga as contas e vai que vai. Super, Mari. Maravilha. Respondido, Pablo? Massa. Então vamos lá. Bruno? Olá, pessoal. Oi, Bruno. Vocês estão me ouvindo? Alô? Tá com ruído, mas estamos. É porque eu tô aqui na universidade. Deu uma melhorada? Agora melhorou. Tá ótimo. Beleza, é que eu tô aqui na universidade, por isso eu tô de máscara. Aqui dentro ainda é obrigatório. Tá. Mas eu tô muito curioso. Na verdade, eu sou geógrafo, né, formado em geografia e trabalho num território quilombola e tô conhecendo mais esse mundo do cinema. Estou voltando por um curso aqui que eu estou fazendo no Centro de Expressão, Comunicação e Expressão, que é a Poética Audiovisual, e conversando com uma amiga que é também professora onde eu trabalho, que é a Aurora, falou, cara, eu tenho um curso legal que você pode encontrar ali, ter uma experiência para ver se é isso que você vai gostar mesmo, né? E aí estou aqui, né? A partir disso, foi hoje ainda isso daí, eu falei, não, quero sim ver, para conhecer, para saber melhor, né? E aproveitar, né? Toda essa experiência, esse desejo que eu tô afim, né? De fazer. E é mais ou menos isso. É Tem muito muita legal. experiência. Eu adoro quando vem gente de outras áreas, porque uma vez uma amiga da minha irmã fez vestibular. Minha irmã ela é 18 anos mais nova do que eu. E aí a amiga dela passou na universidade para filosofia e para cinema. Aí ela me ligou. Ai, Tainá, mas eu quero muito fazer cinema, mas eu passei para filosofia, estou na dúvida qual curso você acha que eu devo fazer. Eu falei, olha, você quer fazer o que no cinema? Ah, eu quero dirigir. Eu falei, então vai fazer filosofia. E a gente precisa saber o que a gente quer falar sobre o mundo, né? Sobre o que a gente está falando. Então, é muito legal. Outro dia a gente teve uma socióloga aqui, uma aluna que era socióloga. Então, é muito legal a gente ter pessoas de outras áreas, né? Um geógrafo que vai fazer cinema e que, né, que vai falar, né, sobre o mundo através do cinema, né? E colocando esse olhar de geógrafo, isso é muito legal. Eu acho que é muito bom você juntar as coisas, porque é isso, né? O cinema, mas não só o cinema, o audiovisual hoje, ele é o principal meio de comunicação. Não vou, né? Já de alguma maneira superou
a imprensa escrita, né? Porque a gente vê tudo é peça audiovisual, tudo, nem que seja um videozinho ali para não sei o quê, né? Você se expressa essa guerra, a gente vê, né, essas campanhas políticas assim, as guerras com videozinho, com não sei o quê, que bomba na internet, o poder que isso tem, né? Então, quando você tem essas ferramentas, né? Agora eu estava falando aqui, né, do regime discursivo, né? Quando você entende como criar significados, né? Usando a linguagem cinematográfica, né? Isso para você fazer os seus trabalhos, não sei, com os alunos, você é professor, né? Eu acho muito legal, eu acho que que pode dar muito caldo, né? Mas você pretende usar o cinema, o audiovisual para quê? Exatamente. Você já tem um projeto? Então, buscar um pouco essa questão de a criatividade para ferramentas necessárias para construção criativas, né, mas também pedagógica, né, educacionais, que é onde eu atuo politicamente também como profissão, né? Então, acredito que essas ferramentas possam possibilitar caminhos criativos e também caminhos de atuação política. Com certeza. Muito legal. Eu posso fazer uma observação que eu acho que é muito interessante, assim, que é o audiovisual, como eu falei, né, assim, o mercado audiovisual, ele está em várias áreas, né, tem várias, né, você tem os filmes e séries, que é o creme de la creme, ou o que for, né? Mas você tem outras coisas que as pessoas nem se dão conta que é audiovisual, né? Que é os conteúdos de YouTube, campanha política, como a Tainá deu exemplo e a Mari falou, fui chamada e acabei não pegando, né? Assim, e o dele, né? É um produto audiovisual, né? Que existe já há muito tempo, mas é muito deixado de lado, né? Assim, não tem ninguém quer fazer. Eu sou uma que já tive, eu digo assim, há muitos anos atrás, quando eu estava começando, me chamaram para fazer isso, eles tinham um projeto de fazer cursos online, gravar as aulas e vender essas aulas, né? E acabou, eu comecei, fui lá, gravei, editei um primeiro, não sei o que lá, mas acabou não indo para frente, porque as pessoas não tinham interesse, né? Eu não digo nem do mercado audiovisual, digo do consumidor mesmo, né? Então, eu acho que está na hora mesmo, e a pandemia veio aí para mostrar para a gente que funciona, que o home office, que as coisas à distância funcionam, né? Que está na hora da gente começar a investir criativamente para chamar o público e para tornar esse ensino, esse conteúdo audiovisual do ensino mais gostoso mesmo, acho que a palavra é essa, né? Assim, mais criativo, mais empolgante, mais, sei lá, melhor, eu acho, porque sempre tudo pode melhorar, né? Sei lá. Acho interessante essa proposta sua. É isso que eu quis dizer. Com certeza. Legal, Bruno, muito legal. Vamos lá, Kaique? Tá aí, Kaique? Kaique Melo. Oi, Kaique, tudo bom? Não tô te ouvindo. Você tá mutado. Não tô ouvindo. Será que o... Fala alguma coisa para ver. Não. Vai ali, agora eu já sei como é que faz. Vai ali nos 3 pontinhos. Tá vendo lá da mãozinha? Aí vai em... O meu tá em inglês. Show Device Settings. O primeiro, a rodinha. Aí você vai botar o speaker, né? No... Do seu computador. Peraí que eu vou pegar uma água que eu engasguei. Só um minutinho.
Perdão. Voltou o áudio, Kaique? Não. Mas você conseguiu ir lá na rodinha? Mas é porque a rodinha é para quando ele não escuta a gente, tipo, que tá falando contigo, que você não estava escutando a gente. É o contrário, a gente que não está escutando ele, na verdade. Então é alguma coisa no microfone dele. E o microfone? Tenta sair. Porque a gente não está ouvindo ele. Ô, Kaique, tenta sair e entrar de novo. Funciona. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para outra pessoa, quando você entra de novo. Flávia. Olá, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ei. Tudo bom? Tudo. Então, a minha formação, eu sou Flávia, né, de Maceió. A minha formação é em design gráfico, assim, estou falando de mais de 20 anos atrás, né? E na época que eu estudei design gráfico, foi quando eu fui exposta, assim, à parte teórica e prática da fotografia, que eu já curtia muito, assim, sempre fui muito cercada por essas referências de artes visuais. A minha mãe é escultora, minha avó pintava, tocava, tinha um monte de coisa, assim, de arte, assim, sempre em casa. Mas aí foi quando eu pude estudar, né, um pouco mais. E aí, quando eu voltei para cá, eu tive a oportunidade de fazer durante quase um ano uns trabalhos com o pessoal do SESC aqui, de fotografia documental. E nessa época eu ainda fotografava com analógica, né? Assim, eu tinha uma câmerazinha, mas era aquela, eu morria de medo, assim, eu falava isso, eu vou perder meu trabalho todo, não vou ir lá, sair lá com 20 rolinhos de filme na bolsa. E aí, os anos foram passando e eu tive a oportunidade de ter algumas experiências audiovisuais, começando pelo estilo e making off. Aí, assim, coisa também entre amigos, não era nada profissional, assim, de direção de fotografia, mas ia lá e a gente fazia, cada um contribuía com o que tinha. Aqui nunca teve, assim, a gente, durante muito tempo, e ainda tem muito pouca coisa de formação, né? Assim, presencial, de poder estar em espaços que a gente compartilhe. Nos últimos 10, 12 anos foi que a gente teve o primeiro edital, assim, que permitiu que a gente produzisse... Eu lembro que o primeiro edital foi, assim, 10 mil para fazer um curta, 10, 12 anos atrás. Teve de 5 mil, inclusive. E, assim, hoje que a gente chegou num nível, assim, melhorzinho, teve o primeiro edital ano retrasado para fazer média e longa, então... Tá acontecendo aqui a coisa. E aí, nessa coisa da gente se também formando através de oficinas, bate-papos, encontros, eu me acostumei com isso e sempre que posso, meto a cara, sou meio voyeur também, gosto de ouvir a conversa dos outros. Assim, é muito bom sempre ouvir as experiências, né, dos outros, independente até de o que é que a gente vai conseguir com essa formação. Então, o SESC acabou sendo uma instituição, claro, através das pessoas que estavam lá, que eu aprendi muita coisa, assim, desde a fotografia documental, eu digo por experiência, né? E até que também, durante uns 10 anos, a gente teve aqui o Ateliê SESC de Cinema. É uma formação que acontecia durante 6 meses, e eu acabei entrando como instrutora, assim, algumas vezes também era tudo muito do jeito que dava, né? Cada um levava a sua experiência. E até que teve o último ano que aconteceu, foi antes da pandemia, eu falei, deixa eu entrar como estudante, deixa eu entrar como aluna também, porque eu quero fazer as etapas, né, de direção, roteiro, tarará. E aí foi a primeira vez também que eu assinei, assim, uma co-direção de um curta com toda a turma, fomos 6, assim, 6 co-diretores. Claro, né, começa 20 e termina 6. E, em paralelo, aconteceu também de assinar uma outra co-direção, porque eu fui só, deixa eu ir junto com vocês. Aí fiz umas imagens, acabou que eles usaram as imagens para montar o filme, que seria um making-off, mas virou o filme meio experimental. E no ano seguinte eu fui convidada para dirigir. E aí também tive essa experiência de estar no outro lado, de estar junto da montagem, mas pela direção. Mas, assim, sempre muito na posição de aprender, né? Como estou aqui agora. E aí, essa semana, um amigo me chamou para montar, acabei de pegar o HD, mas nem abri ainda, para montar um curta sobre um artista visual daqui. E eu nem estava procurando nada, apareceu aqui no meu e-mail, que acho que tem o cadastro de vocês. Ele falou assim, vai ter a aula do... Falei, é sempre bom, essa coisa de ouvir o que os outros estão fazendo, como estão pensando. Aí eu falei, cliquei aqui, nem tinha me inscrito antes. Tipo, 5 minutos antes de começar, entrei aqui, estou aqui. Para ouvir vocês também, mais um pouquinho.
E montei, assim, nessa época do SESC, das oficinas, eu montei uns 3 ou 4 curtas com eles. Tem muita coisa que está disponível, mas, enfim, tendo a oportunidade, depois eu mando uns links aí para vocês. Estou sem seu mic, Tainá. E agora a Tainá está com o mesmo problema do Kaique. Não, mas eu acho muito legal isso aí, você chegando com essa experiência que é diferente, né? Eu acho que vai somar muito, assim. Agora acho que... Voltou, Tainá? Conseguiu? Voltei, mas pode terminar, Liana. Não, eu acho que é isso, eu acho legal, é isso, né? Eu acho legal que cada um aqui está vindo de um lugar diferente, mas eu acho que... Por isso que eu acho que esse curso é muito bom nesse sentido, porque vem cada um com uma bagagem diferente, e até para a gente, eu acho, como instrutores do curso, cada turma, eu mesma aprendo várias coisas com todos vocês, porque as dúvidas de vocês são coisas que me fazem pensar coisas que, por exemplo, eu penso, isso é óbvio, e não é óbvio para todo mundo, sabe? E só uma coisinha que eu queria falar. A gente aqui todo mundo faz tudo, né? Por isso que eu fui na fotografia, making-off, direção de fotografia, montagem, direção. E a gente não tem... Agora que a gente está começando assim, a ter num set assistente de alguém. Nunca ninguém teve assistente de ninguém. Então, quando assim, vai ter alguém falando sobre assistência, isso aqui é uma coisa que todo mundo faz tudo, não tem? A gente sabe que existe, mas nunca conseguiu trabalhar com as funções definidas. Então, é muito legal estar aqui assim, para ouvir isso. O mercado, assim, ele tem tamanhos, né? Assim, os produtos têm tamanhos, como eu falei antes, assim, a gente tem do filme, da série, até o produto do youtuber, a publicidade, a campanha política. Cada produto desse tem tamanhos diferentes, inclusive de equipes, né? Assim, e de compartimentalização do trabalho, né? Assim, a gente vai falar aqui no curso de uma estrutura bem macro, onde a gente tem uma compartimentalização do trabalho muito grande, né? Com as coisas bem divididas, né? Mas é óbvio assim, que cada produto, cada orçamento, tudo é adaptável, né? Para a realidade do projeto, né? Mas é muito interessante isso, porque você vai ver aqui um outro tamanho, uma outra estrutura. É muito legal isso, que você já tem essa experiência, já tem algum contato, diferente de outros alunos aqui que estão vindo aqui sem ter muito contato com nada, estão chegando agora. Eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Até para os outros alunos também, as suas dúvidas vão ser diferentes das deles. E para você, as dúvidas deles vão ser diferentes. Então, eu acho que isso tudo soma muito, sabe? É isso. Tainá, tá aí? Tô. Vocês não estão me vendo agora, a câmera, não sei o que está acontecendo hoje, mas o Kaique, eu entendi que você tem que ir em microfone, aí lá nos 3 pontinhos. Aí microfone, eu consegui colocar meu microfone, mas aí minha câmera sumiu, enfim. Flávia, eu acho que, pelo que eu estou vendo, as coisas aí estão crescendo, né? Então, eu acho muito legal você ter esse contato com profissionais, assim, de outros estados, né? Em que trabalhem, como a Helena falou, com tamanhos de produções diferentes, porque eu estou vendo que as coisas estão crescendo. E, por exemplo, quando a gente está num longa-metragem, é muito diferente para o montador ter um assistente. Eu não trabalho mais sem assistente, porque eu fico tão cansada e tão esgotada do material, de receber, sincar, organizar, não sei o quê. Quando eu começo a montar, sabe, eu já estou cansada daquele material. Muito importante o montador ele ter aquele olhar fresco. Ele ter a energia para montar, para sentir a pulsão dos planos, né? E esse trabalho burocrático, ele te consome muita energia, a energia que você precisa para montar. Então, assim, é muito importante você ter um assistente. Quando a gente está num trabalho menor, num curta, a gente não fica tão cansado assim, mas principalmente um documentário que tem uma grande quantidade de material, você pode perder 2 meses fazendo um trabalho de assistência. Só para você sincar, organizar tudo. É muito trabalho. Imagina. Então, assim, é muito importante. Não, e, por exemplo,
Num trabalho desse, como a Tainá está falando, de um documentário, quando você tem o assistente e o editor, o assistente começa uma semana antes e já vai liberando material. Ele não terminou de sincar e organizar tudo, mas o editor já começa a trabalhar. Então, a gente trabalha paralelo. Eu vou alimentando o editor com o tempo. E, ao invés de a gente ter 2 meses para poder organizar tudo, para depois começar a edição, entendeu? Isso é a parte que eu fico muito curiosa sobre os fluxos de trabalho, que eu sei que devem existir formatos, mas também cada um vai achando o seu jeitinho. E aqui assim a gente foi fazendo, eu mesma não tenho uma formação assim, já fiz também 1000 oficinas, 1000 coisas, cada um chega de um jeito e a gente vai fazendo como pode, né? O que aconteceu, mas eu fico meio curiosa sobre isso. O que aconteceu aqui no Rio é que existe um método, existe uma organização que ela eu chamo de organização mãe, assim, que era de uma produtora, muita gente passou por essa produtora, que era a Conspiração, e que tinha uma bíblia muito bem definida. E aí a gente vai circulando pelas produtoras aqui no Rio e todas são mais ou menos parecidas, assim, o modo de organização, o método. Isso é muito bom, porque onde você chega, e aí o editor, acontece alguma coisa com o editor tem que sair no meio do filme, entra um outro editor, ele sabe exatamente. Você pode ter 2, 3 assistentes num projeto, porque sai um assistente entre o outro, aquela organização está ali. Você sabe exatamente onde estão as coisas, sabe? Perdão. Isso quando a gente tem assistente organizado no projeto. Aí funciona bem assim. Quando vocês têm uns assistentes meio bagunceiro, aí ele precisa sair, o assistente que entra no lugar para consertar tem vontade de chorar todos os dias da vida dele, né? Eu sou muito contratada para vir consertar besteira dos outros. Isso acontece muito comigo. Eu estou começando até a pensar que eu preciso aumentar o meu cachê. Porque, nossa senhora, as coisas que eu pego, tenho vontade de tacar minha máquina na parede. Se eu fosse rica, é porque eu sou pobre, senão eu já tinha quebrado uns 50 computadores de raiva. Gente, eu peço desculpa. Eu tô, na verdade, super doente. Eu tô gripada. E aí me dá esses ataques de tosse que eu não consigo controlar. Perdão. Mas vamos lá. Até porque a gente já tá caminhando aqui pro final. Kaique, você conseguiu ligar o seu microfone? Não conseguiu. Ah, que pena. Mas você tem experiência com montagem? Faz um joinha assim, para cima ou para baixo, só para eu entender se você... Pega assim uma caneta e escreve umas cartelas assim, vai botando na frente da câmera assim, ó. Não, só me dá um joinha para cima se você tem alguma experiência, ou para baixo se você não tem nada de experiência com montagem, com algum outro software. Tem. Tá, beleza. Ótimo. Tá. Então eu já vi que a turma, se vocês todos forem entrar, tem gente que vai entrar de fora também, que não está aqui hoje, mas a turma, ela tem níveis bem diferentes, assim, né? Tem gente que já vem de cinema, o Pablo já vem de cinema, né? Formou em cinema, fez a dissertação dele, o TCC, né? Sobre montagem do Glauber Rocha. O Bruno não tem experiência nenhuma. A Flávia tem uma experiência mais informal, né? Então, essa coisa da organização que eu estou entendendo que para ela vai ser muito útil, essa questão dos fluxogramas, essa questão da organização, né? De uma profissionalização, digamos assim, né? Do trabalho. Mas então a gente vai conduzir a aula nesse esquema. A gente vai primeiro uniformizar assim a turma, né? Até eu acho que a gente trabalhar com o DaVinci é legal, porque apesar de alguns de vocês terem experiência com programa de edição, o DaVinci, eu acho que vocês não trabalham com DaVinci, vocês devem trabalhar com o quê? Com Premiere? Você trabalha com Premiere? Nunca trabalhei com DaVinci, só Premiere. Flávia só com Premiere, Pablo também. Kaique trabalhou já com DaVinci ou não? Não, com Premiere também, né? Premiere. Então, vocês vão aprender um programa novo, então isso é bom, porque a turma
né, vai aprender junto o programa. Então, quem nunca viu nada de programa e quem já edita, mas também não conhece o DaVinci, então vocês vão aprender juntos esse programa. E é muito legal aprender o DaVinci. O DaVinci é um programa que ele está entrando no mercado, né? É um programa que ele une vários setores assim da pós-produção no mesmo programa. Então, a gente pode mandar o filme, o corte para edição de som, para cor, para comp, né, que são os efeitos. No mesmo programa tem várias abas, eles podem abrir e devolver. A gente não precisa exportar, né? Quando a gente está no Avid, ou sei lá, no Premiere, a gente tem que exportar o OMF para o som, tem que exportar. Aqui não, você manda o projeto, eles abrem o projeto e te mandam o projeto de novo, que nem quando você manda o projeto do assistente de um editor para o outro, tem várias abas, então é muito... Às vezes a gente está ali e quer só fazer um teste, será que esse efeito vai funcionar? A gente manda para o pessoal de efeito, ou, esse plano não está dando raccord de luz, a gente manda para o pessoal da correção de cor, eles rapidinho fazem um teste e já te manda de volta. E aí você sabe se você vai poder usar o plano ou não. Então é muito prático pro workflow de finalização. Porque o DaVinci ele começou como um programa de correção de cor, mas a aba de edição tá excelente, a aba de som também, a aba de efeitos. Então ele tá um programa completo. Tá, gente? Então eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. Pena que o Kaique tá sem áudio ainda. Mas olha, foi um prazer. Espero que vocês fiquem no curso. E a gente, se ficarem, a gente se encontra já. Quando é que começa, Mari? Já na quarta agora, não é? Sim, quarta. Quarta-feira. Tá bom? Então, um beijo grande, boa noite e até quarta. Até logo, pessoal. Até quarta. Falou, galera. Até.